Queridos irmãos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. E queremos desde já enviar a nossa saudação a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento, aos nossos amigos não evangélicos, nosso muito obrigado. E como sempre, enviamos aquele abraço todo especial a todos os nossos irmãos da terceira idade, nossos irmãos do PROAT, que por uma questão de comorbidade, de limitações, não podem estar fisicamente na escola bíblica dominical, mas não tem problema porque a escola bíblica dominical vai até você. Abra o seu braço aí, receba forte abraço do nosso pastor, da irmã Judite, em nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um trimestre, com certeza, trimestre abençoado, estaremos logo mais comentando, estaremos estudando o livro do profeta Ezequiel, a revelação de Deus no livro do profeta Ezequiel. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial em favor do nosso culto. Gostaríamos nesse momento que você pudesse compartilhar o link do nosso culto da Escola Bíblica Dominical com um amigo, com uma amiga, com seus parentes. Neste momento, compartilhe para que possamos crescer em volume e termos o maior número de pessoas estudando a palavra de Deus, adorando ao Senhor neste dia tão especial, neste dia do Senhor, dia que fez o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Vamos orar ao Senhor neste momento? Se você puder fechar os seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade que nos concede estarmos aqui diante da tua presença, para aprendermos a tua santa palavra e podermos te adorar, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todas as famílias que estão sendo alcançadas através dessa programação, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um, Senhor. Ajuda, Senhor, neste momento, a todos aqueles que estão sendo alcançados, ó Pai. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continue dando força, saúde, vigor, firmeza ao teu filho na administração deste grande trabalho. Abençoa, Senhor, também o superintendente da Rede Brasil, Senhor, evangelista Sonivaldo, e a todos que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor e convidamos para entoar aqui os cânticos congregacionais o presbítero Jailson, e ele irá louvar ao Senhor nesta manhã. Se você não tiver uma harpa aí próximo de você, não se preocupe, nós estaremos colocando o hino em tela para que você possa adorar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria, que vitória. Estamos na escola dominical para adorar o nome do Senhor e aprender a sua palavra. E conforme nos foi autorizado, vamos abrir as nossas harpas e adorar ao nome do Senhor. Hino de número 19, o convite de Cristo, 19 da nossa harpa cristã. Vamos adorar o Senhor nesta manhã de domingo, porque Ele é digno. Eis a voz de Cristo clama sobre o revoltoso mar desta vida perigosa. Vinde a mim vos abrigar. Quando outrora em Galileia essa doce voz soou, logo o coração ouvinte tudo pronto abandonou. Sobre as vozes sedutoras de mundanas atrações clama meiga
Ilumine vossos corações, quer no meio dos prazeres, quer no dia da aflição. Ainda clama paciente: amas-me tu, ó cristão? Na vereda estreita e santa, já pisada por Jesus, a segui-lo ele te chama. Vem, cristão, andar na luz dessa cruz angustiosa, onde brilha seu amor. Ouve a voz que te convida, ouve, segue, pecador. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Hino de número 127 ainda, amados. Estes são os hinos escolhidos pela nossa lição da EBD. São indicados para louvar ao Senhor. 127. O Senhor da ceifa está chamando. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Aleluia! Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Amém. Queridos irmãos, como já anunciamos, estamos iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre do ano de 2022. Como o tempo passou rápido, né? Mas estamos aqui para a glória de Deus. Iniciamos o ano estudando a palavra e estamos finalizando o ano estudando a palavra, e assim estaremos fazendo até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até quando Ele nos chamar para estar junto a si. Este trimestre nós estaremos estudando a lição que tem como título A Justiça Divina
a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a lição que estaremos estudando esta semana é a lição de número 1, que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. O texto áureo de nossa lição está em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, que diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A verdade prática nos diz que, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A nossa lição ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico tem como título sobre o livro de Ezequiel. O segundo tópico tem como título sobre o profeta. O terceiro tópico sobre o atalaia. E o quarto tópico sobre a responsabilidade. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no capítulo 3, versículos 16 ao 21 e versículo 27. Vamos, nesse momento, fazer a leitura bíblica em classe nesta manhã. Se você não estiver com um exemplar da Bíblia aí próximo a você, não tem problema. Fique ligadinho, nós estaremos colocando o texto na sua tela para que você possa acompanhar a leitura nesta manhã. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 nos diz o seguinte: e sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Amém. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor e agradecer pela leitura da sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor. Queremos pedir a ajuda do teu Santo Espírito, o auxílio, Senhor, do teu Espírito, para que possamos compreender as tuas verdades e possamos aplicá-las em nossa vida. Ajuda cada um de nós nesta manhã, nos dá uma escola dominical abençoada para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas para a manutenção de seu trabalho, e convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para que fazer a oração pelos dizimistas e ofertantes.
Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom estar aqui nesse domingo de manhã, na Escola Bíblica Dominical, para adorar a Deus na beleza da sua santidade e também para aprender a sua santa, rica e gloriosa palavra, que acontecerá através das lições bíblicas da Escola Dominical. E meu querido irmão em Cristo Jesus, eu venho falar para você nesse domingo de manhã que o culto, ele tem louvores, tem a pregação da palavra de Deus, tem a adoração a Deus. Mas o culto também se faz com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E essas têm que vir de maneira voluntária. E eu quero ler um versículo com você que mostra esse coração disposto, essa forma voluntária de adorar a Deus também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Se você tem uma Bíblia próximo a você, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 35. Observe que coisa interessante. Êxodo capítulo 35, versículos 20 e o 21. Diz assim a palavra de Deus: Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. Versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Duas palavras que eu quero destacar nesse versículo aqui. Um coração que foi movido e depois voluntário. Um coração que se move de maneira voluntária para ofertar a Deus. Trazer os dízimos, trazer as ofertas. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça esse trabalho com amor, com dedicação, com um coração agradecido, um coração voluntário, sabendo que aquilo que está sendo lançado na salva está sendo utilizado, como foi no Antigo Testamento, para a tenda da congregação, ou melhor, para o serviço da casa de Deus. É por meio das suas ofertas que nós mantemos esse canal. É por meio das suas ofertas que a igreja envia e mantém os missionários. E é através das suas ofertas que os trabalhos sociais também da igreja têm sido feitos. E a igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, se utilizando dos recursos tecnológicos que tem hoje a nosso favor, que vai facilitar também você adorar a Deus através das suas ofertas, vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal que vai ser disponibilizado agora é justamente o site da igreja, www.iedpeplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver logo em seguida um botão na parte superior com o título Quero Contribuir. Clique nele e vai aparecer diversas opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode fazer nessa manhã de domingo, pagar seu voto, dar seu dízimo, dar uma oferta, contribuir para missões, contribuir para o sistema de comunicação da igreja e também contribuir para a área social da igreja. Outra tela que começa a aparecer também para facilitar, nós temos recursos feito o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil. E temos também as contas da igreja, as contas que aparecem agora aí para você. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e o Banco do Bradesco. Lembrando, meu querido irmão, que o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E logo abaixo está o CNPJ. Deixa eu ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito de número 51, Assembleia de Deus em Pernambuco. Que por sinal o CNPJ, que eu já citei, é a chave também para o Pix, 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito número 51, é também a chave para o Pix. Outro recurso que veio para facilitar muito esse seu ato de adoração, esse seu ato voluntário, com um coração agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos adorar a Deus nesse momento? Quero convidá-lo para nós agradecermos a Deus. Agradecer pelas orações recebidas.
agradecer pelas bênçãos, agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos fornecido. Vamos orar também nesse momento pedindo para Jesus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono de todas as portas de trabalho. E meu querido irmão, chegue diante de Deus com fé, com alegria, com satisfação, sabendo que Deus está ouvindo as suas orações. E Ele tem uma palavra para você e Ele também tem uma bênção para você. Vamos orar ao Senhor? Ore com fé, ore confiando, com confiança. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te exaltar por todas as bênçãos, meu Deus, que tu tens nos concedido. Queremos nesse momento também, Pai, te louvar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Queremos ser grato a ti. Recebe nossa adoração como um cheiro suave perante tuas narinas. Deus, usa de misericórdia conosco. E nesse momento te pedimos por esse irmão que está pedindo uma porta de emprego, que está chegando diante de ti com o coração aflito, dizendo assim: abre uma porta. Deus, tu és o dono de todas as indústrias. Abre uma porta para os teus filhos. Chega com uma bênção nessa casa, uma bênção de paz e de prosperidade e uma bênção de alegria. Nós queremos te agradecer no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco, adorando a Deus e participando da Escola Bíblica Dominical. E dessa feita, o nosso superintendente, o pastor Nadijaco Saraiva, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero irmão Jailson para louvar a Deus com mais um hino. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 235. Vamos falar da nossa convicção. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu, sim, eu vou. Glória a Deus. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu, sim, eu vou. Liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu, sim, eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de veras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu, sim, eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu, sim, eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu, sim, eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual a seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Última vez. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu, sim,
Queridos irmãos, estamos agora no momento especial da nossa escola bíblica dominical. Estamos iniciando o novo trimestre que tem como título geral a justiça de Deus, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. E a lição de número 1 que nós estamos estudando é a lição que tem como título Ezequiel, o atalaia de Deus. Só relembrando, o nosso texto áureo está em 1 Coríntios 9,16, que diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. A verdade prática nos diz que, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Queridos irmãos, estamos iniciando o trimestre, como é de praxe, A primeira lição é uma lição bem introdutória. Nós estaremos estudando o livro do profeta Ezequiel dentro da temática do seu livro, a justiça divina. É claro que o livro do profeta Ezequiel o livro do profeta Ezequiel possui 48 capítulos e em nenhum momento é intenção do autor pensar que em 13 lições nós estaremos estudando 48 capítulos, de forma alguma. O pastor Ezequiel Soares, que é o escritor da lição desse trimestre, ele sintetizou 48 capítulos em 16 capítulos que serão abordados de maneira total ou de maneira parcial, dentro de uma temática, dentro de uma pedagogia que vai facilitar a compreensão deste livro tão importante, que é um livro que pouco se estuda, pouco se aborda, mas que chegou num momento especial, finalzinho do trimestre, finalzinho do trimestre do ano de 2022, e nada melhor do que encerrar esse trimestre com um tema tão maravilhoso e com um livro tão especial, que é o livro do profeta Ezequiel. A introdução da nossa revista, ela nos diz o seguinte: as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? E aí ele responde: primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Vale destacar aqui, queridos irmãos, de que o autor já começa a descrever a importância de se estudar este livro, e ele já mostra que desde o primeiro capítulo ao último capítulo, nós vemos Deus como Senhor soberano de toda a história da humanidade. Veremos Deus tratando não só com Judá e Israel, mas Deus tratando também com diversas nações. Então o autor ele mostra claro de que estudar o profeta Ezequiel é compreender de uma maneira geral o nosso Deus como soberano sobre toda a história da humanidade. Este é o primeiro motivo pelo qual ele elenca aqui que é importante estudar o livro de Ezequiel nesse trimestre. E o segundo motivo, ele nos diz o seguinte: segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. E a palavra-chave da nossa lição é a palavra atalaia. Ou seja, o autor deixa claro de que a importância de se estudar o livro de Ezequiel nesse trimestre não se dará apenas por nós percebermos em todo o livro a soberania de Deus sobre Israel, sobre a história de Israel e sobre a história das diversas nações. Mas ele mostra que o livro não se esgota neste tema de falar sobre a soberania de Deus,
Ao contrário, ele vai dar soberania à realidade do relacionamento do homem com Deus. Ou seja, ele sai do âmbito da transcendência de Deus, ou seja, Deus como Senhor de tudo e de todos, e vai se afunilando até o relacionamento do homem com Deus. Vai falar sobre o pecado de Israel, vai falar sobre o pecado das nações, vai mostrar um Deus amoroso que dá a oportunidade, que convoca o povo ao arrependimento, o Deus que dá tempo ao tempo, mas o Deus também cuja longanimidade ele estabelece um limite, não que Deus tenha limite na sua longanimidade, mas Deus estabelece um limite na história do homem, porque sabe que mesmo se Deus der mais tempo àquele homem, o seu comportamento, como ele é o Senhor onisciente e conhece todas as coisas, o homem continuará naquele mesmo pecado, insistindo naquela mesma prática. Então, a lição não só mostra Deus como soberano, mas mostra também o desejo de Deus em se relacionar, o Deus que quer se relacionar, o Deus que quer perdoar e o Deus que quer ver o seu povo se relacionando com Ele e vivendo, agora em especial aqui Israel, os princípios do pacto de Deuteronômio no capítulo 28, onde os irmãos devem lembrar lá, onde o próprio Moisés vai descrever as bênçãos para o povo de Israel que obedecesse, seguisse os mandamentos, os estatutos do Senhor. Bendito seria a entrada, bendito seria a saída, bendito seria o gado, bendito seria a terra, bendito, bendito, bendito. Mas também as maldições para aqueles que desobedecessem ao Senhor. Ou seja, Deus, desde o início da história humana, em especial a história de Israel, Deus mostra o seu cuidado, o seu amor de querer se relacionar, estabelecer a sua vontade e esperar de Israel a resposta positiva àquilo que Deus está ofertando ao seu povo. Então, no livro do profeta Ezequiel, não só temos um livro que vai falar da soberania de Deus, mas também vai falar do nosso relacionamento com Ele a partir daquilo que Ele havia estabelecido como um princípio legal e um princípio normatizador, que é a sua lei moral para o povo de Israel. Mas de repente, você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando neste momento, pode até estar pensando, mas pastor, o livro de Ezequiel tem 48 capítulos. É um livro muito volumoso, de fato, é um livro volumoso. É um livro que é rico em estilos literários. Por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, nós vemos tanto estilos como formas literárias. Nós temos parábolas, nós temos alegorias, nós temos poesias, nós temos metáforas. Então, estas características fazem do livro do profeta Ezequiel um livro singular, um livro especial, e que, em decorrência a esta pluralidade, essa diversidade de estilos literários, algumas pessoas às vezes enxergam o livro do profeta Ezequiel como um livro muito difícil de se entender, como um livro muito complicado, um livro até enigmático. Mas é interessante, queridos irmãos, que o autor da lição, ele começa a lição desse trimestre, primeiro propondo uma tríplice divisão do livro. Mas por que começar com a tríplice divisão do livro? É importante para que você possa estudar um livro como o livro do profeta Ezequiel ou qualquer outro livro da Bíblia. É importante que você primeiro entenda como este livro está dividido. É claro que se você pegar alguns livros, diversas literaturas, você vai perceber que alguns autores dividem um livro em 3, em 4, em 5, em 6 divisões, embora que não alterem a essência da mensagem do livro. O pastor Ezequias, de maneira bem didática, de maneira bem pedagógica, dividiu o livro em 3 partes. E por que é importante, primeiro, estudarmos a divisão do livro? Porque é importante compreendermos
como o livro está estruturado. Porque quando nós entendemos como o livro está estruturado, fica mais fácil quando formos ler algum capítulo, dizer, olha, este capítulo está dentro desta divisão do livro, que é a divisão que fala sobre isso. Este capítulo está dentro da segunda divisão que fala sobre isto. E este capítulo está dentro da terceira divisão do livro que fala sobre isso. Isso faz com que você possa, de maneira panorâmica e sistemática, entender as divisões do livro e compreender o capítulo. Diferentemente, se você pega o livro do profeta Ezequiel, apenas como uma leitura corriqueira, como a sua leitura devocional, sem entender essa divisão, de repente você pode até se chocar com algumas informações. Por quê? Porque não entende em que contexto aquele texto está sendo produzido. Então, o autor da lição, o pastor Ezequias, no tópico 1 da nossa lição, ele diz o seguinte: o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira, capítulos 1 ao 24, a segunda, capítulos 25 ao 32, e a terceira, capítulos 33 ao 48. Então, é importante que você possa ter isso em mente, A primeira divisão, capítulo 1 ao capítulo 24. Segunda divisão, capítulo 25 ao capítulo 32. E a terceira divisão, capítulo 33 ao capítulo 48. Na primeira parte, ele nos diz o seguinte: que primeira parte é essa, pastor? A primeira parte que diz respeito aos capítulos 1 ao 24. O que é que contém nesta porção de Ezequiel que vai do capítulo 1 ao capítulo 24? Veja o que o autor diz. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel 1 ao 3, quando recebeu a visão da glória de Deus, Ezequiel 1, 26 ao 28. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, reis de Judá e aos sacerdotes. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 24, é o capítulo que fala de profecias acerca da destruição da cidade e do templo. São capítulos destinados exclusivamente ao povo de Israel e que vai tratar dos pecados de Israel, vai tratar dos problemas do desvio e da apostasia de Israel, e Deus vai levantar o profeta Ezequiel como atalaia, aquele que haverá de ministrar aquela nação e declarar os seus pecados, mas também convocar o povo ao arrependimento. Mas o livro de Ezequiel não está dividido apenas do capítulo 1 ao capítulo 24. Veja a segunda divisão, onde tem a segunda parte da nossa lição, que diz o seguinte: depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Ezequiel 25 a 32. Isso revela que Javé, ou Jeová, ou Iavé, não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Observe que o pastor Ezequias começa a mostrar que esta porção agora, que vai do capítulo 25 ao 32, está direcionado às nações gentias. Capítulo 21 ao 24, só relembrando, estamos relembrando para que isso fique fixado na sua mente, que está nos acompanhando nesse momento, que isso vai facilitar em muito
a compreensão de todos os textos ou de todas as lições que estaremos estudando daqui para frente. Então, capítulo 1 ao capítulo 24, profecias direcionadas a Israel antes da queda de Jerusalém e da destruição do templo. Agora o capítulo 25 ao 32 são profecias direcionadas às nações gentias, como já foi dito aqui. Isso seria como se um intervalo, né? Eu poderia dizer até um intervalo profético, né? Onde o capítulo 1 ao 24, Deus fala para Israel e Judá, capítulo 25 ao 32 para as nações, mostrando que Deus não é só o Deus de Israel, que trata com Israel, mas é o Deus também de todas as nações. É o Deus que cobra de Israel, mas é o Deus também que cobra de todas as nações. O Senhor que é soberano sobre Israel, mas também o capítulo 25 ao 32 mostra que o Senhor é soberano sobre todas as nações. Então isso é importante que você tenha isso em mente, capítulo 1 ao 24, Judá e Israel, capítulo 25 ao 32, as nações gentias. E vamos agora para a terceira parte do nosso tópico, ou seja, o terceiro subtópico do tópico 1, que diz o seguinte: a terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33 e 21, os oráculos dos capítulos 33 a 39 fala do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale dos Ossos Secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual em toda a casa de Israel. Ezequiel 36, 25 ao 27, 37, 14 e Zacarias 12, 10. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e a redenção de Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Ezequiel 40 ao 48. Voltando aqui, observe. Capítulo 1 ao 24 fala sobre Israel e Judá. Capítulo 25 ao 32 fala para as nações. E agora o capítulo 33 ao capítulo 48 vai falar sobre Israel, sobre o retorno da nação de Israel e sobre a sua restauração. Observe que o livro de Ezequiel é o livro que não fala apenas do juízo, embora o tema geral da nossa lição seja a justiça divina, mas essa justiça divina, ela não só se manifesta sobre a forma de castigo, mas o livro do profeta Ezequiel mostra um Deus zeloso, um Deus que é santo, um Deus que é amoroso, mas um Deus também que cobra, um Deus também que exige do seu povo que viva uma vida de santidade, porque santidade, na verdade, é parte integrante do caráter de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus santo. E é um Deus que exige, é um Deus que convoca o povo através do profeta para o arrependimento. Deus já sabia que o povo não iria se dobrar, como o próprio texto da nossa leitura bíblica em classe, né, do capítulo 3, deixou claro, né, no versículo de número 27, Deus disse, porque são casa rebelde são eles. Deus sabia que eles não haveriam de ouvir, mas o amor de Deus continua sobre o seu povo, porque Ezequiel não é só um livro de justiça, onde Deus promete da destruição do templo, onde Deus promete levar cativo, onde Deus promete castigar o povo. O livro de Ezequiel, em especial nessa porção que vai do capítulo 33 ao capítulo 48, vai mostrar o Deus como Deus amorável, um Deus como Deus bondoso, um Deus que não só castiga, mas o Deus também que restaura. Um Deus também que promete que o seu povo estaria disperso em decorrência do cativeiro babilônico, mas também o Deus que diz, olha, vai chegar um dia que eu vou trazer vocês todos para o mesmo local. Vou trazer vocês todos para a terra. E não só isso, mas vocês que estão vendo e estão percebendo
estão se percebendo como um grande cemitério de ossos secos. E aí nós vamos estudar isso mais à frente, mas como essa lição é uma lição introdutória, Deus, por meio do profeta, fala sobre o vale dos ossos secos. Vocês que estão se percebendo como um vale de ossos secos, sem aparência, desprezíveis diante de todas as nações. Deus disse ao profeta, profetiza sobre esses ossos. E Deus disse, profetizou, e o profeta profetizou sobre os ossos, e os ossos começaram a se juntar. Depois que os ossos se juntaram, Deus disse, haja carne e haja tendões. Depois foi levantado um grande exército. Deus disse ao profeta, e Deus soprou o Espírito sobre aquele exército, que Deus estava falando da restauração de Israel, da restauração política, da restauração econômica, da restauração militar, da restauração de Israel como sociedade e da restauração espiritual. Mas isso, é claro, nós estaremos comentando mais à frente em outras lições, mas como essa lição é uma lição introdutória, é uma lição que mostra que de maneira panorâmica Deus não só fala de juízo, Deus não só fala de destruição, Deus só não fala de castigo, mas Deus fala de restauração. Deus diz a Israel que ia tirar o coração de pedra e ia colocar neles o coração de carne. Deus iria restaurar o templo. E aí, como o autor da nossa lição diz, que o livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como uma resposta à primeira visão. Deus é um Deus que prometeu o castigo, mas é um Deus também que prometeu a redenção. Deus prometeu a restauração do povo, e o Deus que falou é o Deus que é fiel. Nesse trimestre estaremos estudando sobre tudo isso. E essas verdades são verdades que são aplicadas à nossa realidade. Deus é um Deus que é justo e que Ele cobra, e que Ele convoca ao arrependimento e espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Mas é um Deus também de restauração. Se meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, vocês podem até estar se identificando com esta lição, dizendo assim: pastor, a minha família está como um vale de ossos secos, está completamente debilitada, está completamente destruída. É claro que o texto ele tem uma interpretação, mas tem diversas aplicações possíveis. E uma das aplicações do texto pode ser bem e perfeitamente aplicável à realidade da sua vida, da sua família. Eu quero dizer a você nesta manhã: creia num Deus que tem o controle da história da humanidade. Um Deus que é restaurador. Na sua visão, a sua família pode estar sendo descrita como um vale de ossos secos. Mas nesta manhã está aqui o Deus que dá vida àquilo que não tem vida. Um Deus que restaura, um Deus que restabelece, um Deus que traz a redenção, traz vida àquilo que não tem vida. E nesta manhã, Deus pode realizar este milagre no meio da tua família. Creia tão somente. Você pode glorificar a Deus por isso nesta manhã? Continuando aqui o nosso estudo, queridos irmãos, subtópico 2, o autor vai falar sobre o profeta. O autor da lição falou em primeiro tópico sobre a divisão do livro, capítulo 1 ao 24, capítulo 25 ao 32 e capítulo 33 ao 48. E nós vamos agora para o segundo tópico, que fala sobre o profeta. E ele nos diz o seguinte: as poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Isso faz, queridos irmãos, do profeta Ezequiel um profeta enigmático. Observe, tudo o que conhecemos ou que sabemos sobre o profeta Ezequiel, como o autor diz, está entrelaçado dentro das profecias do próprio livro do profeta Ezequiel. O autor deixa claro de que Ezequiel não é mencionado em nenhum outro livro na Bíblia. Nós temos, a título de
de exemplo, por exemplo, nós temos o profeta Daniel, no capítulo 11 do livro de Daniel, que ele pega o livro do profeta Jeremias e vai ler o livro do profeta Jeremias para entender o porquê do cativeiro babilônico e quanto tempo aquele cativeiro duraria. Então nós temos no livro de Daniel a menção ao profeta Jeremias, diferentemente de Ezequiel, que não é mencionado em nenhum outro livro e nós o conhecemos apenas pelo livro produzido por este profeta. Vale destacar que aqui nós estamos falando em um momento de início do cativeiro babilônico. Nós temos Jeremias, que está profetizando em Judá. Nós temos o profeta Ezequiel, que está na Babilônia, no chamado rio Quebar, como o próprio capítulo 1 nos descreve sobre isso. E nós temos o profeta Daniel na corte, profetizando para a corte ali da Babilônia. Então nós temos profetas contemporâneos. Não quer dizer que eles estejam atuando simultaneamente, não. Porque os autores deixam claro de que quando Ezequiel começa a profetizar no cativeiro, Jeremias já vinha há 20 anos desenvolvendo o seu ministério. Então eles são contemporâneos com relação a textos, com relação à data, né? Jeremias profetizando em Judá, lá em Jerusalém, e profeta Ezequiel aqui na Babilônia, junto ao povo, enquanto Daniel está profetizando ao povo ou à corte da Babilônia. Então, continuando aqui no subtópico 1, fala sobre a identidade, seu nome em hebraico, que significa fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia, Ezequiel 8:1 e 21, iniciou o seu ministério ali no cativeiro quando completou 30 anos de idade, ou seja, no 30º ano. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 1, versículo 1, o texto nos diz o seguinte: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Vale destacar, queridos irmãos, que alguns autores, de um modo geral, eles concordam de que quando o profeta diz no 30º ano, o profeta esteja se referindo não ao reinado de algum rei, mas o profeta esteja se referindo especificamente à sua idade, né? À sua idade. Então, quando nós olhamos para esse texto, percebemos por que ele menciona 30º ano. E aí nós vamos para o livro de Números. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 4, versículo 30, que nos diz o seguinte: da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Porque ele menciona 30 anos porque 30 anos era a idade onde ele, que é da linhagem sacerdotal, iniciaria o exercício do ministério, 30 anos de idade. E vale destacar aqui de que, como ele poderia exercer o ministério com 30 anos de idade, quando o templo havia sido destruído, haveria de ser destruído, quando Jerusalém, quando os cativos haviam sido levados para a Babilônia. E aí, num momento que parece ser um momento de frustração para Ezequiel, um momento
tão esperado, tão aguardado pelo profeta para exercer o seu ministério sacerdotal, ele encontra oportunidade justamente no momento em que ele não poderia exercer. Mas o que é que Deus faz? No momento de sua maior frustração, Deus o chama para uma missão especial. Ezequiel não seria sacerdote ou mediador entre o povo e Deus, que essa era a função do sacerdote. Deus o chamaria para uma missão mais especial. E qual era a missão? A missão de ser um profeta, ou levar Deus ao povo, levar as palavras de Deus ao povo de Israel. Deus estaria neste momento o chamando para um ministério muito mais duro, para um ministério muito mais difícil. E observe, e como difícil era esse ministério, porque o próprio Deus já havia dito a Ezequiel de que ele iria falar a palavra, mas o povo não haveria de ouvir. Me faz lembrar, queridos irmãos, de maneira paradoxa, nós lembramos do profeta Jonas, né? Profeta Jonas, que Deus chamou o profeta Jonas, deu a mensagem ao profeta Jonas para profetizar para o povo de Nínive. Jonas recebe a mensagem para levar o povo, mas o que é que Jonas quer? Jonas leva a mensagem, mas Jonas não quer que o povo se arrependa. Jonas quer que Deus de fato destrua o povo. Mas o que é que acontece? Jonas leva a mensagem e todo o povo acaba se convertendo ou se arrependendo dos seus pecados. Diferentemente de Ezequiel, Deus disse: eu vou te dar a minha palavra, tu vais levar esta palavra ao povo, e o povo não vai te ouvir. Mas não tenha problema, leve a sua palavra, leve a minha palavra ao povo. Isso nos ensina, irmãos, algumas verdades. Primeiro, nos ensina de que nós não somos chamados para salvar ninguém. Nós somos chamados para cumprir a missão de mensageiro de Deus. Segundo, fomos chamados para levar esta mensagem de amor e de arrependimento, mas também a mensagem de restauração. Deus nos chama para cumprirmos a missão. Deus nos chama para realizarmos esta grande missão, que é a missão de proclamar o Evangelho, como o próprio textuário aqui nos descreve o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, diz: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então nós temos esta responsabilidade, esta missão de levar esta mensagem até as pessoas que não querem ouvir. Não tem problema. Nós não fomos chamados para salvar ninguém, até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é a nossa retórica, não é a nossa capacidade de convencimento, não é a nossa capacidade de persuasão. Uma pessoa se convence do pecado não é porque ela foi vencida em suas ideias pela sua capacidade de retórica e de persuasão, não. As pessoas se arrependem dos seus pecados por uma obra sobrenatural do Espírito Santo que os convence. Entenda, o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o arrependimento e a conversão é um ato do ser humano. O ser humano, ele tem que responder a esta oferta da graça. A graça não é irresistível, como algumas pessoas falam aí fora. A graça é resistível. E o livro de Ezequiel, nós vamos estudar ao longo desse trimestre, é a maior prova de que podemos resistir à oferta de Deus. Podemos resistir à sua salvação. Podemos resistir aos seus conselhos. Agora, haverá toda uma consequência decorrente dessa resistência. Deus não é aquele que entra na nossa vida sem permissão
ou viola o nosso livre-arbítrio, trazendo sobre a força e o poder, nos trazendo para a sua vontade, sem que não a queiramos. Não, de forma alguma. Deus nos fez pessoas, e ao nos fazer pessoa, nos deu todo o livre-arbítrio. Deus nos dá a oportunidade. O livro de Ezequiel é a maior prova disso, que a responsabilidade é pessoal, e precisamos ter isso em mente, que Deus sempre estará diariamente nos exortando a estar diante dele, diariamente pela sua palavra nos exortando a viver na sua presença. Agora, a decisão de estar ou não em sua presença vai depender de cada um de nós. Então, queridos irmãos, vamos ao terceiro tópico de nossa lição. O terceiro tópico vai falar sobre o atalaia. Subtópico 1 do terceiro tópico nos diz o seguinte: atalaia é uma palavra feminina de origem árabe que significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 a 27 e 2º livro dos Reis, capítulo 9, versículo 17 ao 20. Vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, livro do profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo 18, versículos 24 ao 27. Vamos ver o que é que o texto diz. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 ao 27, nos diz assim: E Davi estava assentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas. Disse mais a sentinela: Vejo correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é o homem de bem e virá com boas novas. Versículo 28. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: Paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então, o texto deixa claro desta missão do sentinela. Ele estava em uma torre alta, onde tinha a missão de verificar. Estamos falando de cidades antigas, que tinham grandes muralhas e fortalezas, e que em cima dessas muralhas havia uma torre, ou chamada uma torre de vigia, onde estava o sentinela, que via toda a movimentação que via de fora da cidade. E ele tinha a missão não só de anunciar as boas novas, ou digo, de anunciar a justiça. De repente, se viesse o inimigo com seus exércitos, ele de lá de cima, em uma visão privilegiada, veria e anunciaria ao rei, né, a incursão dos inimigos, como também neste caso descreve aqui as boas novas. Olha, pelo correr dele, pela forma como ele vem só. Então isso quer dizer que ele está trazendo boas novas. Ou seja, o sentinela tinha não só a missão de falar sobre o juízo ou sobre os inimigos que iriam fazer incursão na cidade, trazendo juízo na cidade, como também ele tinha a missão de trazer as boas novas. Então é sobre este conceito que Deus chama o profeta Ezequiel e o coloca por atalaia, ou seja, vigia, o sentinela, aquele que é chamado por Deus para não só trazer a palavra de juízo, como já falamos aqui, capítulo 1 ao capítulo 24, trazendo a palavra de juízo, mas também trazendo a palavra
de boas novas, capítulo 33 ao capítulo 48, que vai falar sobre a restauração de Israel, Israel voltando à sua terra, que hoje nós temos o cumprimento destas profecias, mas é claro, nós estaremos comentando ao longo do nosso trimestre, onde abordaremos uma lição específica sobre essas profecias. Subtópico 2 fala o fim dos 7 dias. E nos diz o seguinte, versículo 16. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. É que isso nós vemos no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. O fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. E é bem interessante esta parte aqui, depois dos 7 dias, porque o profeta Ezequiel, como nós já comentamos aqui, o profeta Ezequiel estava pronto para exercer o seu ministério sacerdotal, e Deus lhe dá justamente uma visão junto ao rio Quebar, e se abriram e viu as visões de Deus. E o que nos chama a atenção, irmãos, neste capítulo 1 do livro de Ezequiel é o seguinte: Deus havia dito a Salomão, quando Salomão, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 6 e capítulo 7, que vai descrever sobre o templo, ele oferta o templo de Salomão ao Senhor, no capítulo 6, segundo livro das Crônicas. E no capítulo 7, Deus recebe a oferta e Deus diz: olha, aqui estará o meu nome vai estar aqui perpetuamente nesse lugar, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos, aqui será chamada casa de oração, casa de sacrifício e tal. Então, dizer que a glória de Deus iria aparecer no templo, isso era comum. Só que Ezequiel se surpreendeu, né? O próprio texto, né, do capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele diz, versículo 4, diz assim, Ezequiel capítulo 1, versículo 4 diz: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar que saía dentre o fogo. O próprio termo eis, né, que no português às vezes serve para descrever ou anunciar alguém. É interessante que o pastor Ezequias, no seu livro da lição da escola dominical, ele diz o seguinte, que esse termo no hebraico, que é traduzido por eis, no português, dá a ideia de espanto. Ezequiel estava espantado com aquela visão. Por quê? Porque ele estava vendo a glória de Deus. Mas como ele poderia ver a glória de Deus na Babilônia? A glória de Deus sempre foi entendida, a manifestação dessa glória lá no tabernáculo, ou lá no templo, quando Deus disse a Salomão que a sua glória, o seu nome, seus olhos, seus ouvidos, seria casa de sacrifício, seria chamado casa de oração. Ali o meu povo vai me buscar, vai clamar. Isso estava bem patente na mente de todo hebreu. Vale destacar que depois Deus haveria de revelar ao próprio profeta Ezequiel aquilo que ele não estava entendendo no capítulo 1. Deus haveria de revelar o que? A glória do Senhor saíra do templo. E quando Nabucodonosor entrou para destruir o templo, não destruiu o templo do Senhor, destruiu apenas um mero edifício, porque a glória do Senhor estava ali presente. E o que nos chama a atenção, queridos irmãos, neste fato é o seguinte: é que na cultura antiga, da cultura pagã antiga, se entendia que os deuses eram deuses territoriais. Ou seja, como se falava de Baal, Baal era o deus das montanhas. Ou seja, se alguém queria falar com Baal, teria que ir nas montanhas. Era um deus territorial, era um deus circunscrito a uma região.
Tanto que se quisesse adorar esse Deus em outra região, teria que levantar um altar a esse Deus em outra região, para que esse Deus pudesse habitar naquela região. E assim por diante. É por esse motivo que Naamã, ao receber a bênção da cura da lepra, ele pega um pouco de terra ali de Israel para levar para a sua cidade. Porque era uma crença popular de que o Deus daquela terra, ao levar aquela terra para outra cidade, aquele Deus estaria indo também para outra cidade. Só que Deus agora revela ao profeta Ezequiel que ele não é um Deus restrito a espaço. Deus não é um Deus restrito a território. Ele é o Deus onipresente, que ele está em todos os lugares. Ezequiel se espantou com a revelação da glória de Deus na Babilônia. Como pode Deus se revelar? O texto não diz, é claro. Nós estamos fazendo uma ilação e não estamos contrariando o sentido do texto, porque o texto, a palavra eis aqui, como já falamos, é espanto. Como pode Deus se revelar na Babilônia? Deus estava dizendo a Ezequiel: Ezequiel, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que estou em todos os lugares, Ezequiel. Eu me manifestava na glória do templo, porque eu queria revelar a vocês um pacto com vocês, para que isto aqui servisse de exemplo ou de modelo com aquilo que eu haveria de revelar de maneira mais plena no Novo Testamento, Ezequiel. Mas eu não sou um Deus restrito a lugares. Inclusive o próprio Salomão, na dedicação do templo, ele entendia essa verdade quando ele disse: Senhor, eu sei que os céus dos céus não te cabem. Olha que coisa tremenda. O próprio Salomão entendia que Deus não poderia estar limitado ou estar fechado a paredes ou estar limitado a territórios. Ele diz: Senhor, olhe que ele não descreve a terra, ele descreve o céu. Senhor, eu sei que os céus dos céus não te cabem, muito menos, Senhor, a parede deste templo. Mas Deus é um Deus tão grande, irmãos, que os céus dos céus não lhe cabem. Mas quando Ele quer, Ele se torna tão pequeno que pode habitar no meu e no teu coração. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa! Ele não é só grande e todo-poderoso porque está acima de tudo e de todos, mas Ele é todo-poderoso porque Ele, sendo sobre tudo e sobre todos, Ele habita dentro do meu e do teu coração. Deus estava dizendo a Ezequiel: Ezequiel, eu não estou limitado. Ezequiel, eu sou o Deus todo-poderoso, eu sou o Deus onipresente, eu sou o Deus onipotente e sou o Deus onisciente. E era isso que Deus queria manifestar e revelar ao profeta Ezequiel, que estava espantado no rio Quebar, recebendo a revelação de Deus. Seguindo aqui o tópico Filho do Homem, subtópico 3, o tópico 3, Filho do Homem é um título que é muito usado pelo profeta Ezequiel para descrever a sua debilidade enquanto ser humano. Esse termo é usado no Novo Testamento para Jesus, mas aplicado a Jesus, vale destacar, fala da fragilidade da humanidade de Cristo, mas a humanidade de Cristo era perfeita, era frágil, mas era perfeita, não teve a experiência do pecado. Ezequiel era frágil, mas era imperfeito porque tinha a experiência do pecado, porque Ezequiel era pecador. E aí Deus o estabelece como atalaia da casa de Israel. Ele teria esta grande missão, não só de alertar sobre o juízo de Deus, mas também de trazer as boas novas ao povo de Deus. E para finalizar, sobre a responsabilidade, o autor aqui aplica que a responsabilidade de nós como cristãos é duas: anunciar o evangelho ao pecador e cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Deus nos chama à salvação e Deus nos chama à evangelização. Mas não adianta evangelizar se em algum momento da nossa vida nós, por algum acidente, haveremos de renunciar a Cristo. Não. A salvação, ela é garantida por Deus tão somente
perseveremos até o fim. Não é isso que Deus falou, que o Senhor Jesus falou para as 7 igrejas da Ásia? Ao que vencer, dar-lhe-ei, ao que vencer, é sempre para o perseverante. E ele fala aqui no subtópico 3, subtópico 2, a responsabilidade do ímpio. Nossa missão não é só evangelizar o ímpio, levar a palavra do Senhor aos ímpios. Quer eles escutem, quer não escutem. Como já falamos aqui, a nossa missão é comunicar o reino de Deus. A salvação é uma especificidade e atribuição do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E por fim, subtópico 3, a extensão da nossa responsabilidade. Ele fala não só da nossa responsabilidade enquanto cristão de anunciar o evangelho aos ímpios, e não só de permanecer fiel até o final, mas também, neste momento de pandemia, quantos irmãos não retornaram à igreja local? Quantos irmãos que, não por doença, claro, alguns irmãos não retornaram por questão de doença, de limitação. Nós estamos falando desses irmãos que estão conosco todos os domingos aqui no programa da Escola Dominical, não. Estou falando para você, meu irmão, minha irmã, que por uma questão de desânimo, por uma questão ou outra questão, não está frequentando a igreja local. Se você pode, se você tem saúde, venha para a igreja local. Venha compartilhar, venha aprender com os irmãos na sala da escola dominical. Nós estamos lhe aguardando. E você, professor que está nos acompanhando neste momento, verifique se tem algum aluno lá na caderneta que nunca mais veio, convide-o. Nós temos a responsabilidade de apacentar também os nossos irmãos, promover edificação uns aos outros, cuidar uns dos outros. E nós vimos isso também na lição passada, quando falamos sobre os desigrejados. Não que todos aqueles que estejam em casa sejam desigrejados, não de forma nenhuma, que aprendemos lá sobre esta verdade. Mas que alguns acabam desanimando, ficando em casa. Convidamos você para fazer parte da Escola Bíblica Dominical, a congregar conosco na escola dominical, na congregação, se integre na escola, se integre na congregação local. Não há nada mais salutar e mais saudável do que viver em comunhão, viver em comunidade. Queridos irmãos, e para concluir, nós temos aqui a nossa conclusão que diz o seguinte: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, agradecemos ao Senhor nesta manhã. Nós trouxemos aqui uma visão panorâmica da lição. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título Vem o Fim. E nós aguardamos você para que juntos estejamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Vamos orar neste momento? Se puder fechar seus olhos, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade que nos concede de podermos estar aqui, Senhor, em tua presença, e que nos deste o privilégio de poder compartilhar a tua palavra, e cremos que o teu Santo Espírito, Senhor, já está aplicando esta palavra, está nos ajudando, Senhor, a digerir esta palavra em nossas vidas, ó Deus. Abençoa aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando neste momento, que por motivo de tristeza, ou qualquer que seja o motivo, não está frequentando a igreja local, Senhor. Falo daqueles que de fato, Senhor, podem estar na igreja local, mas que por motivos outros não estão. Desperta os teus filhos, Senhor, para estar em comunhão com a tua igreja, para estar em comunhão com o teu povo. Queremos pedir uma bênção em favor deste trimestre, Senhor, que teu Espírito possa usar, Senhor, o estudo deste livro como instrumento poderoso para moldar, para poldar a nossa vida para a glória e honra do teu nome. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.